Bom, irmãos, eu vou repartir algo que eu tenho no coração com vocês, está dentro do esperado para essa imersão, que é Deus e seu reino. Eu vou partir do capítulo 18 de Mateus, lá no versículo 21. Acho que todo mundo conhece de cor e salteado esse trecho, até o 25, e a gente avança um pouquinho na conversa, tá? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Olha, irmãos, eu tenho comigo que o perdão, né, na minha vida, ele ocupa um lugar especial. O que me atraiu a Jesus lá atrás foi eu saber que ele me perdoava, né? De tanta besteira que eu já tinha feito na vida, de tanta coisa que, que havia praticado, ele me perdoava de tudo, né? E quando a gente olha isso para o cristianismo, o perdão, eu digo que ele é a parte central do cristianismo, né? O perdão está na centralidade do cristianismo, ele é uma distinção do cristianismo entre outras religiões. Então, nós não estamos obrigados a cumprir promessas, nós não estamos obrigados a nos flagelar o corpo, nós não estamos obrigados, né, a fazer coisas que agradem o Deus que está cobrando essas coisas de nós. Mas no cristianismo, nós somos perdoados e basta. E ponto, né? Esse é o ponto central, penso eu, do cristianismo e a nossa distinção dentre outras religiões. Mas aqui a gente vê um relato que ele começa um pouco atrás, lógico, Jesus estava ensinando sobre perdão, e Pedro, então, traz essa visão né, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? E todo mundo sabe que quando Pedro fala 7 vezes, né, ele está assim, como o 7 era o número da perfeição, é o número da perfeição, Pedro, como quem diz, oh, Senhor, eu sou o top das galáxias, né? Eu consigo perdoar umas 7 vezes, eu sou bom, né? E Jesus fala: Não, Pedro, não é 7, né? E te digo que até 70 vezes 7. E lembra que a pergunta de Pedro é: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então é 70 vezes 7 para cada pessoa que te ferir durante o dia, tá? Não é 76,7 no total, não. É para cada irmão que te machucar, para cada pessoa que te machucar durante o dia, é 70 vezes 7. Então não é só as 490, né, que Jesus falou como um símbolo da infinitude, da qualidade do perdão, né? Agora tem um detalhe, pessoal.
Jesus, ele, né, embora muitas vezes a Bíblia ela traz aquelas divisões de assuntos, isso atrapalha um pouco a gente. Mas Jesus continua o diálogo com Pedro. E ele fala assim: olha, por isso o reino dos céus. Então, ele fala do perdão, né, fala da infinitude do perdão para Pedro, e ele fala assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. E aí Jesus vai discorrer sobre uma nova economia, né, sobre a economia da graça, a economia do perdão. Então, quando Jesus está falando desse rei, daquele rei que resolveu acertar as contas, né, o texto na minha tradução diz ajustar as contas, né, no sentido de fazer justiça. Então, ele diz o quê? Que aquele rei perdoou aquele grande devedor lá, o seu servo, depois de ele ter pedido para que ele tivesse paciência com ele, né, se reverenciou diante do rei e pediu paciência. O conceito básico de justiça é que a gente quer fazer os desiguais iguais, né? É mais ou menos, talvez vocês já conheçam algo na Bíblia que diz assim, né? Que Deus, ele exalta o abatido e abate o exaltado, né? Isso é fazer justiça, por isso que a gente fala que Deus é um Deus justo, né? Deus quer fazer justiça, Deus quer colocar seus filhos na mesma condição. Então, Deus não tem mais para um e menos para o outro. Deus é um Deus justo, ele faz justiça. Né? Ele levanta o abatido, mas ele também abate aquele que está exaltado. É um princípio básico de justiça. Mas o que Jesus traz é que, quando nós olhamos para essa economia desse rei, a gente percebe que ele, para poder perdoar, isso é um princípio assim que me tocou muito no coração, nós precisamos perder alguma coisa. Percebe que o rei perdeu algo, ele abriu mão de um recurso, de um dinheiro, de um tesouro que estava ali em conta de devedor e perdoou aquela dívida. Então, para nós perdoarmos, nós temos que perder algo, porque muitas vezes a falta de perdão, ela está roubando e está ocupando um lugar em nós, nós estamos segurando alguma coisa. Então, essa economia da graça, essa economia do perdão que Jesus fala e aquele rei, né, inaugura, vamos dizer assim, é isso que cabe a nós. Então, quando nós imaginamos, né, que tem pessoas que não conseguem perdoar, vocês já perceberam que muitas vezes o ativismo moderno, esse discurso do ódio que está, né, impregnado na nossa sociedade, é porque se a pessoa perdoar, ela perde a razão da indignação dela. As pessoas sempre têm que estar indignadas com alguma coisa, porque se ela perdoar, ela perde a razão da vida dela, a centralidade da vida dela é ser indignado. E perdoar é perder alguma coisa. Então, quando nós olhamos essas coisas, né, para o que Jesus chamou aqui como, né, como o exemplo para Pedro, e que, na verdade, é um grande princípio que ele está tratando conosco, ensinando-nos, e dizendo o seguinte: olha, no reino dos céus não é assim que funciona. E o que é interessante, pessoal, para nós, irmãos, é que é, eu não consigo perdoar aquilo que foi feito contra alguém, e não contra mim. Se alguém magoou o Pedro, né, se o Valcir magoou o Carlos, por exemplo, eu não sou eu que tenho que perdoar o Valcir, né? Porque foi o Valcir que perdoou o Carlos, é o Carlos que tem, eu não consigo dar o perdão a terceiros, vamos dizer assim. E por que que eu digo isso? Porque, gente, Deus, Deus é o maior ofendido da história. Então, quando Jesus está ensinando que eu devo perdoar o meu irmão infinitamente, é porque, em primeiro plano, esse irmão ofendeu o coração de Deus. Ele ofendeu o coração. Deus é um grande ofendido. Gente, se nós não tivéssemos sido perdoados, se Deus tivesse feito justiça conosco, nós seríamos aniquilados da face da terra. Mas Deus não fez justiça com a gente. Deus nos perdoou. A economia dele é diferente da nossa. Ele é o grande ofendido da história.
Ele perdeu a vida para nos dar a vida. Ele perdeu a vida para nos perdoar. Ele perdeu a vida para nos comprar. Então, no dia a dia, como que eu uso isso? Como que eu pratico essa economia? Eu preciso, lógico, gente, sem dúvida alguma, eu preciso do Espírito Santo para me dar força, para me dar ânimo, para me dar coragem, para mudar a minha mente. Revestidos de um novo pensamento, de uma nova mente, é preciso isso. Porque eu preciso perder o orgulho. Agora tem um detalhe, né? Às vezes nós estamos falando num plano macro, né, grande, da sociedade, de tantas coisas, mas o perdão é para ser praticado nas menores coisas do dia a dia. E o maior, né, desafio nosso, penso assim, é praticar o perdão naquelas relações que são mais próximas de nós, na comunidade e dentro de casa. Pessoas passam dias, semanas, meses, quando percebeu anos, sem falar com o irmão, sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Boa parte das relações quebradas estão baseadas na falta de perdão. Então, para eu perdoar, o perdoador tem que perder alguma coisa. Então, a gente não ganha nada, a gente ganha graça, lógico, mas para perdoar é necessário perder algo. Se desvencilhar, né, do velho pensamento, da velha maneira de ser e de pensar, e assim a gente atinge essa graça de Deus. Né? Então, apenas reforçando, Jesus está atrelando o perdão, a economia do perdão, ao reino dos céus. Ele diz assim, por isso, o reino dos céus, e ele discorre, é semelhante a um rei que perde para perdoar, e é um rei que não faz justiça, é um rei que perdoa. Amém. Amém, Maurício. Que bênção. Realmente, sem perdão a gente não caminha de jeito nenhum. Eu estava lembrando você falando, né? Vários filmes retratam e a gente vê na realidade, né? Pessoas que estão nos hospitais, né? Se elas não conseguirem se libertar e se perdoar, né? As mágoas e tal, elas continuam doentes, né? Então, mas amém. Quem tiver algum desejo de comentar, de acrescentar, de falar sobre a palavra do Maurício, fica à vontade, por favor. Bom dia, queridos. Eu tenho esses dias ouvido muito sobre a questão da matemática de Deus, né? E é bem isso que o Maurício colocou, né? Às vezes nós estamos encharcados de nós mesmos, né? Estamos obesos, com muita gordura, né? De nós mesmos, das nossas vidas, das nossas preocupações, e nós não queremos nos desvencilhar de algumas coisas para ter uma vida melhor com Deus, né? E essa matemática de Deus, ela não é ensinada nas escolas, né? Quando nós ouvimos um discurso, né? Nós seremos a melhor nação, nós seremos imbatíveis, né? Nós seremos uma potência. Eu digo isso até na igreja, nossa pregação, né? Às vezes, né? Com Deus você pode tudo. Então, essa não é a matemática de Deus, né? Onde dividir a gente ganha, né? Onde dividir a gente ganha. Então, aprender a dividir, aprender a desfazer, né? E isso tem sido assim muito forte nas nossas vidas esses dias aqui, né? Então, essa questão, tirar essa obesidade que a gente tem de egoísmo, né? Eu sou, eu posso, eu vou, né? Esse orgulho, né? Que até o Maurício comentou de Pedro, né? Quer dizer, é 7, né? Você vê como que eu entendo do assunto, né? Como que eu sou bom, né? Não, mas não é isso, né? 70 vezes 7, ou aqui vamos ter lutas, vamos ter dificuldades? Sim, vamos ter, sim, né? Então, a gente abrir o nosso coração, né? E acreditar que esse é o propósito de Deus e voltarmos mais para as coisas de Deus e interessante assim, nos desincharmos de tudo para ter uma vida mais liberta. Amém?
Amém. Amém. Pode falar. Só lembrei de um detalhe, Sérgio. Mais ou menos ali até a década de 80, né, quando, pelo menos, eu fui alcançado ali, né, a gente não ouvia muito falar sobre psicologia positiva, né, e é isso que você estava falando, Sérgio, e que hoje já é bastante difundido e admitido, né, o quanto que a amargura, né, o ressentimento adoece as pessoas, né? Então, hoje a gente já começa a entender melhor o homem integral, né, do Watchman Nee. Então, a gente tem um psique, a gente, né, Deus nos vê por completo, e, de fato, liberar perdão, né, também ajuda-nos, né, a viver melhor nessa economia, nessa matemática aí que a Clélia estava colocando para nós. Né? Amém. Amém, Maurício. Não, e eu gostei quando você fala que, né, o perdão é perder. Você perde alguma coisa, você perde o direito de querer ser, né, alguma coisa. Ah, não, eu sou melhor que aquele lá, eu consigo perdoar ele, então. E essa questão que você falou, né? Eu não consigo perdoar aquele irmão que não fez nada para mim, mas que fez para o outro, que eu estou vendo, às vezes até. Deus tem misericórdia, porque às vezes a gente é influenciado até por isso, né? Mas amém. Muito bom. É porque às vezes a gente quer julgar, né, Sérgio? Então, quando eu digo que eu não consigo perdoar o terceiro, é porque muitas vezes eu quero me pôr na condição de julgador, né? Poxa vida, a Ângela chateou o Sérgio, e eu começo a julgar a Ângela, né? Eu me coloco na posição de julgador, né? É um assunto muito, sim, gente, lógico, né? Nós estamos aqui em alguns minutos, mas a gente precisa conversar mais com o pai sobre essas questões, né? Amém. A justiça humana, a gente já está trabalhando, assim, a gente chama de justiça restaurativa, né? Que é a ideia do judiciário de colocar vítimas, né, famílias de vítimas, diante dos seus agressores e promover essa cura. A justiça não vai falar nas palavras que eu estou falando, mas a justiça restaurativa que está aí, né, presente. Eu tive a oportunidade de participar bastante tempo de um grupo que envolvia o judiciário e outras questões para tratar sobre isso no Brasil. O Brasil ter uma política nacional de justiça restaurativa. A ideia é essa, né? Você conseguir liberar perdão e tirar a violência do meio da família que foi assolada muitas vezes, né, por um agressor cruel. Né? Então, que Deus nos dê essa graça. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Maurício. Deus abençoe cada um. Amém. Irmãos, esperamos vocês às 9, aqueles que puderem, né? E Deus abençoe. Um beijo no coração e que Deus nos ajude a perdoar com graça. Amém. Amém. Obrigada, Maurício. Maravilhosa palavra. Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês. Abraço na família, Maurício.